Eu vou estar compartilhando um pouquinho sobre oração, sobre a que a gente já está falando nessa série. Tem sido muito especial o que Deus tem feito aqui na igreja, né? Não sei se você percebeu, mas a gente está vindo de cultos e de momentos em que a gente se reúne, que são muito especiais, né? São cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. E eu não sei vocês, mas eu tenho sido muito tocada, eu tenho sido muito abençoada, assim. Acho que Deus tem feito algo lindo na nossa igreja, algo lindo na nossa nação, com o corpo de Cristo, mas tem sido muito especial estar presente, vivendo isso. E aquilo que o pastor André falou, se você não está ainda, se você está só vendo passar, né, eu quero te convidar a experimentar também um pouquinho disso. Como que eu posso experimentar, pastora? Você pode experimentar a presença de Deus e esse mover profético que a gente está vendo nesses dias, se colocando nesse lugar, dizendo: Deus, eu não quero ficar apático, eu não quero ficar como mais um aqui, mas eu quero experimentar da tua presença e abrir o seu coração para o Senhor. E Deus vai te tocar e Deus vai te encontrar, amém? Então, se você não tem feito isso, eu quero te convidar nos cultos, nos nossos momentos de oração, nas quartas-feiras, nos eventos. Teve gravação do Drops. Gente, como foi especial, Noite X, né? Foi muito especial. O teatro, eu chorei no teatro, olha só que beleza. Eu estou grávida, né, gente? Como vocês estão vendo, eu não sou... Nessa barriga, eu não engoli uma coisa. Eu estou grávida, para quem tem dúvida. Então, eu chorei bastante no teatro, porque Deus falou muito comigo. Foi muito lindo ver como trouxe um link sobre família, as pessoas depois no apelo, né, gente? Nossa, para mim foi muito legal aquela dança. Eu queria dançar daquele jeito, igual o Marquinho dança. Mas eu não sei dançar. Marquinho arrasou, maravilhoso. Sou fã. Eu sou muito fã mesmo, assumida. Ele vai ficar com vergonha, vai sair da dança agora, nunca mais vai dançar. Brincadeira. Não, eu sou fã mesmo, estava muito lindo, maravilhoso, dançando. Falei, meu Deus, que isso. Queria ter todo aquele potencial, mas não temos. Então, vamos lá, né? Vamos falar de oração, não de dança. Então, sobre oração, a gente estava orando, orando e pedindo uma direção de Deus. E eu não sei se o pastor compartilhou com vocês semana passada, semana retrasada. Eu estou meio ofegante, tá? Eu fico assim, tá? Então, ignora. A gente está usando um livro como base, e daí eu estava lendo esse livro e Deus falou muito comigo sobre a vida de Tiago. E eu vou falar hoje um pouquinho sobre isso. Então, hoje eu quero falar sobre uma vida de oração prática, né? Como que a gente coloca em prática essa vida de oração, né? E Tiago, irmão de Jesus, né? Ele é conhecido por alguns estudiosos como o joelho de camelo, porque ele gastava muito tempo ajoelhado na presença de Deus, ele gastava muito tempo na oração. E esse livro, quando ele começa a falar de Tiago, o autor fala um pouco sobre o cristão maduro. E quem está lá no Interns, nas minhas aulas de fruto do Espírito, sabe que a gente está falando sobre a maturidade do cristão, o cristão maduro. Então, quais são as características de um cristão maduro, né? Que todos nós somos chamados à maturidade, nós somos chamados a amadurecer como cristãos, nós não somos chamados a ficar somente no alimento líquido, naquela coisa de quando a gente se converte, que todo mundo vem e vai te mostrando. É normal isso, todo mundo passa por isso, isso é legal, isso é natural, isso é o que Deus deseja, que um ajude o outro, né? Que mostre o caminho, que diz, é assim que faz, é assim que ora, é assim que a gente faz as coisas, mas Deus deseja que a gente avance, amém? Você não vai ficar para sempre as pessoas te mostrando as coisas, é assim que lê, é assim que
Que hora? Então repete comigo. Você não vai ficar para sempre nisso. Mas você vai avançar e você vai crescer. E Deus vai transformando a sua vida conforme os passos que você vai dando. Isso é buscar ser um cristão maduro, né? Buscar frutificar. A gente lá no Interns eu faço uma comparação que a gente é como uma árvore. Então a gente tem uma semente, essa semente vai criando raízes, e essas raízes vão crescendo, formando um tronco, e esse tronco vai dando folha, depois vai dando flor, depois vai dando fruto, e uma hora vai servir de sombra para as pessoas, vai alimentar as pessoas, e esse é o desejo do nosso coração, que você seja uma árvore grande, frutífera, que floresce, uma árvore que traz sombra para as pessoas, uma árvore que tem um tronco bem firme, raízes firmes, firmadas no lugar correto. E esse é o desejo, né, do coração de Deus, que você cresça, amadureça, que você floresça, né? E nós somos chamados a isso. A gente é chamado a sempre experimentar algo novo da parte de Deus, porque a árvore ela sempre está sendo alimentada de alimento fresco, de água fresca, de sol, de tudo que é fresco. Não está naquela água parada, né? Aquele lugar, aquele fosso, sei lá o quê, aquelas coisas paradas, água fedida, tá? Sempre numa água limpa, uma água nova, uma água, né, pura. E a gente é chamada para esse lugar, né? Chamado para viver algo novo da parte de Deus, chamado para experimentar águas novas, aquilo que o Bim veio compartilhar, né, sobre Deus está derramando algo novo sobre nós, algo fresco, existe um frescor da presença de Deus. E quando a gente vem e fala aqui na frente assim, não perca o que Deus está fazendo, né? Não é porque existe algo novo sendo derramado, existe algo, uma porção fresca que é para todos, para a igreja como um todo. Para mim, para você. Então, não perca aquilo. É uma oportunidade de amadurecer, de fazer com que você, que é uma árvore bem linda, e está crescendo aí, você cresça mais um pouco, certo? Então, né, se você não percebeu ainda, esse é um chamado para nós, é um chamado para os dias de hoje, né? A oração ela não é um chamado só para a mulher. Tem gente, eu já ouvi isso uma vez, uma pessoa falando, oração é coisa de mulher. Meu Deus, socorro, né? Deus tenha misericórdia dessa alma. Oração não é um chamado para mulher, oração não é um chamado para idoso, né? Idoso não faz nada, então fica orando aí, vai, intercede, irmãozinho. Não é chamado para idoso, não é chamado para gente que está doente, não é chamado para gente que está com muitas necessidades, é um chamado para todos nós. Uma vida de oração é um chamado para todos nós. É um chamado para a igreja, é um chamado para o corpo de Cristo. É um chamado para todos aqueles que se convertem, que entregam a vida para Jesus. É um chamado para nós aqui, para o meu filho que tem 2 anos, é um chamado para todo mundo. A oração é um chamado para todos nós. Não é chamado para quem está desocupado, para quem não tem mais nada para fazer. Né? Você deve pensar, minha avó lá não faz nada o dia inteiro, deixa ela orando lá por mim. Vou fazer uma lista, daí ela gasta o tempo dela lá. Todo mundo é abençoado, aleluias. Não é um chamado só para sua avó, é um chamado para você também, certo? E o que é oração na prática? Quem poderia me dizer, vamos ser bem prático aqui, quem poderia me dizer o que é oração? Falar com Deus. Oi? Momento íntimo com Deus, ó. Mais alguém? É isso aí, né? Conversar com Deus, um momento íntimo com o Senhor, né? Compartilhar o coração. Você precisa se chegar à presença de Deus dizendo, aleluias, glória a Deus, aqui estou, Altíssimo. Não, você pode se chegar como seu melhor amigo, abrindo seu coração,
Eu sempre, quando eu tinha célula, eu falava para as meninas da minha célula, você precisa compartilhar o seu coração com o Senhor. De quem você gosta, de quem você não gosta naquele momento, de quem você está com raiva, de quem você precisa de ajuda para lidar com a situação. Você precisa partilhar o seu dia, buscar a direção de Deus. Quando a gente fala assim, busca a direção de Deus, é você compartilhar com o Senhor as situações. É você dizer, Deus, está acontecendo isso na minha vida, eu não sei o próximo passo. É ser simples. Você não precisa encher de palavras maravilhosas, perfeitas, gramaticalmente corretas, cheio de coisas. Você precisa ser você na presença de Deus. Abrir o seu coração. Certo? Você consegue entender? Você consegue fazer isso? Às vezes você está travado aí na sua vida de oração porque você acha que você precisa orar de um jeito muito lindo, muito, muito maravilhoso. E você olha as pessoas, os pastores orando antes do culto, e você fala, meu Deus, que dia que eu vou poder citar algo? A sua palavra diz, né? Eu não sei citar essas coisas, mas Deus quer te conhecer no seu mais íntimo, na sua simplicidade. Então, isso é oração. É você abrir o seu coração, criar um relacionamento, ter intimidade com o Senhor, partilhar da sua vida com Deus. Amém? Então, Tiago, ele era um exemplo. Tá vendo? Não precisa falar certo, tô brincando. Precisa sim. Perdão, Senhor. Ele era um exemplo de homem de oração, um homem que se dedicava à oração, um homem que estava com os seus joelhos dobrados. Você consegue pensar em alguém na sua vida que é um exemplo de pessoa, de homem, de mulher de oração? Que você fala, meu Deus, isso quer ser uma pessoa que ama orar. Né? Gastava tempo, sua vida, orando ao Senhor, clamando pelas pessoas, abrindo seu coração, rasgando seu coração. O pastor André falou na semana passada sobre Jesus. Jesus orava. Nós devemos orar, nós devemos gastar a nossa vida em oração, amém? Esse é um chamado para todos nós. Então, você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, vamos orar, queridos? Querido? Vamos orar? Se você não tem o hábito de orar, eu quero te convidar a orar. A orar no seu dia. Sabe, eu lembro que eu ia para a campanha de Kings Kids, eu comecei a ir muito nova. E eles falavam assim no ônibus, quando a gente estava indo apresentar, espírito de oração. Eu ficava pensando, meu Deus, eu não tenho esse espírito. Todos aqui têm, eu não tenho. O que é um espírito de oração? Senhor, eu não sei o que eles estão falando. Espírito de oração. O que é isso? Fica lá, eu ficava em silêncio, olhando. Todo mundo. Mas é a gente ter um lugar no nosso coração onde a gente pode orar. Eu compartilhei aqui uma vez com vocês que eu estava sentindo... A gente foi viajar e eu senti muito medo. A gente foi para um lugar... O André queria ir numa loja de tênis. E eu me senti muito insegura naquele lugar. Eu senti muito medo. Eu achava que eu ia ser assaltada a qualquer momento. E, não sei, eu me senti muito insegura. E eu só falava assim, vamos embora, eu quero ir embora. Vamos embora, eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora. E aí eu vi que não ia adiantar, porque ele queria ir na loja de tênis e não ia adiantar nada. A gente ia na loja de tênis. Então, eu comecei a orar, falando, Senhor, coloca os teus anjos ao meu redor, Senhor, ao nosso redor, Jesus, eu estou com muito medo. E eu comecei a orar lá dentro do meu espírito, não em voz alta, gritando, né? Eu estou com muito medo. Não isso. E eu comecei a orar e nada aconteceu com a gente. Eu creio que Deus nos livrou, amém? Deus nos livrou do mal, Deus estava com a gente. E eu pude compartilhar com sinceridade o meu coração. Será que eu estava sendo muito tolinha de ter medo naquele lugar? Talvez. Mas eu pude compartilhar o meu sentimento, dizendo, Deus, eu estou com muito medo. Eu não estou me sentindo segura nesse lugar. Eu estou achando que alguma coisa vai acontecer. Eu acho que... E eu comecei a falar assim, dentro do meu espírito, para o Senhor. Senhor, eu estou com muito medo. Eu não estou me sentindo bem aqui. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora.
eu preciso, mas o André quer ir lá, então guarda a gente, nos protege, Senhor, por favor. E nada aconteceu com a gente, Deus nos livrou naquele momento. Então, são momentos em que você pode orar. Se você tem o hábito de oração, se você tem liberdade com Deus, você pode falar, você pode clamar ao Senhor. Né? Senhor, olha esse momento, essa situação que está vindo na minha direção. Senhor, me ajuda a lidar com isso, me ajuda a lidar com esse sentimento, me ajuda a lidar com isso. Senhor, eu estou aqui, olha para mim. Você pode clamar ao Senhor, amém? Então, lá em Tiago 5, do 13 ao 20, a gente vai ler. Tiago, ele dá uma instrução sobre alguns pontos que a gente deve orar. E esses pontos vocês vão perceber que não diz a respeito da vida dele, ou da nossa vida pessoal, dizendo, ore por você mesmo, neste momento, neste outro momento. Mas ele te convida a orar pelos outros, a lembrar que nós somos um corpo e que nós estamos juntos, a lembrar que nós devemos amar os nossos irmãos, a lembrar que a gente deve estar reunido em oração, lembrando uns dos outros. Então, vamos ler para vocês poderem entender do que eu estou falando. Então, entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, o Tiago, ele está falando que um cristão, ele está mostrando para a gente nessa passagem que um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração. Uma vida plena de oração. Não é uma oração só sobre os meus pedidos, sobre os meus interesses, mas é uma vida plena, que envolve muito mais coisas, envolve muito mais aspectos, né? Que ao invés de ter uma postura de amargura, uma postura de vitimismo no sofrimento, nas doenças, ele escolhe o quê? Se posicionar em oração, se levantar em oração, para guerrear. Amém? Então, nessa passagem como toda, ele nos encoraja a orar por 3 diferentes situações. A primeira situação que a gente deve orar, devemos orar por quem está passando por problemas e pelos enfermos. Pode passar esse slide. Então, a gente tem que orar por quem está passando por problemas e pelos enfermos. Você consegue se lembrar aí de alguém na sua casa, na sua família, que você conhece, que está passando por algum problema ou por alguma enfermidade? Você consegue se lembrar? Consigo me lembrar. A gente tem que orar pelos nossos irmãos, por nós mesmos, né, quando a gente está passando por alguma circunstância adversa, uma decepção, uma tristeza, uma quebra de relacionamento, quando existe alguém da família, de outra pessoa que está com relacionamento quebrado, nós devemos orar, nós devemos incluir essas pessoas na oração. Como eu disse, nós somos chamados a orar uns pelos outros. Quando eu estava preparando isso, eu me lembrei de quando o Binho sofreu acidente, né? Nós fizemos uma... Quem se lembra? Né? Faz um tempinho já. A gente fez uma escala de oração. E eu me lembro de orar por ele, assim, no lugar que eu tinha colocado lá no horário. Me lembro de orar por ele. Me lembro de interceder. Me lembro de receber notícias. E, muitas vezes, até a gente se sentir desanimado. E achar que... Acho que não vai dar.
Sinceramente, viu, bem, eu tinha momentos em que eu falava assim, Senhor, meu Deus, não sei se vai dar. E a gente ia para esse lugar de oração e clamava, e o Bim, ele melhorava, daí ele piorava, daí ele melhorava, daí ele piorava. E todo mundo orando, e todo mundo intercedendo. E foi uma luta. Mas a gente precisou o quê? Orar pelo nosso irmão. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo, nós conhecemos o Bim. Eu conheço ele, eu conhecia ele. Eu simplesmente ouvi que ele estava doente, que ele tinha sofrido acidente, e eu falei, boa sorte, né? Deus abençoe ele. Que tudo dê certo na vida dele, em nome de Jesus, amém. Não, nós precisamos guerrear em oração. Esse é um chamado para nós, cristãos maduros. Não olhar só para o nosso umbigo, mas olhar para as outras pessoas que precisam. Quando alguém compartilha com você, eu estou doente, estou com uma dor de cabeça. Sabe o que você pode fazer naquele momento? Você pode falar assim, vamos orar agora? Vamos orar junto? Você pode fazer isso. Existe poder na oração. Poder de Deus, poder para curar, para transformar as pessoas. E você pode pegar na mão daquela pessoa e falar assim, Senhor Jesus, Pai, nós colocamos a vida dessa pessoa nas suas mãos, que está com uma dor de cabeça terrível, que o Senhor venha curar ela agora em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso. Você pode fazer isso. Existe autoridade no nome de Jesus. Você pode clamar, você pode ouvir e ir embora, mas você pode ser um agente poderoso na terra. Você pode ser alguém que carrega a presença de Jesus, que não passa despercebido, mas que leva a presença de Jesus. Não é querer ser o santo, o curandeiro aí, que vai sair fazendo mandinga nas pessoas e não é isso. Mas é se compadecer, dizer, olha, nós estamos juntos, eu vou orar por você. E realmente orar. Sabia que é errado quando você fala assim, eu vou orar por você, e você não ora? Porque você está mentindo. Então, melhor não falar nada. Já que você não vai orar, não fala nada, não promete nada. Ou ora, pega e ora na hora. Fala, Senhor, em nome de Jesus, coloca a vida dessa pessoa no seu altar. Sabe, gente, a gente é chamado para isso. Ao invés da gente murmurar contra Deus e ficar assim, Deus, por que o Senhor está fazendo isso na vida do Bim? Por que ele? Por que não foi fulano de tal? Né? Porque, né, tem gente que faz isso. Só eu que já ouvi isso. Né? Vocês têm uns amigos tudo santo, puro, imaculado. Né? Por que está acontecendo isso? Por que a minha vida é assim? Ao invés da gente ficar reclamando e falando assim, por que eu nasci nessa família? Essa droga. Por que eu nasci nessa casa? Eu tenho esse pai, eu tenho essa mãe chata. Por que eu tenho esse irmão? Leva, Senhor, né? Sabe assim, ainda que não é de crente, para Deus levar, né? Não, gente, esse não é o nosso lugar. O lugar do cristão maduro não é um lugar de murmuração, não é um lugar de amargura, não é um lugar de você ficar guardando rancor, não é um lugar de você ficar desejando que outra pessoa estivesse no lugar de questionamento, mas é um lugar de guerreiro. É um lugar de tomar posse da armadura de Deus e de se levantar, de falar, eu vou guerrear em oração. Eu vou batalhar pela minha casa. Eu vou batalhar pelos meus pais. Eu vou orar para que o casamento deles seja restaurado. Eu vou orar pelos meus irmãos, para que toda chatice vá embora. Eu vou orar às vezes você que é o chato e você não está percebendo, então você vai orar pela sua chatice também. Para Deus te livrar de toda chatice e implicância desnecessária. Então, você vai se levantar em oração. Você não vai ficar numa postura de coitado, de vítima. Eu sou uma vítima. Porque se eu tivesse nascido na casa do fulano, meu querido, minha vida ia ser diferente. Eu ia ser uma
popstar. Não é isso. O Senhor está te chamando para você se levantar em oração. Porque se você está naquele lugar, se você está vivendo aquela situação, é porque existe um propósito para isso. O Bim passou por tudo que ele passou porque existe um propósito pelo qual a vida dele estava designada. Não é uma maldição sobre ele, um julgo do pecado. Não é isso. Mas existia um propósito sobre aquilo que aconteceu. O Bim tem testemunhos que envolvem pessoas, que envolvem a vida dele, envolve quem estava lá, quem acompanhou médicos, pessoas. Existe um testemunho, existe algo, existe uma marca. E você pode ter uma postura completamente diferente, postura de alguém que vai lutar pela sua família, lutar pela sua casa, lutar pelos seus amigos. Amém? Você vai clamar por sabedoria, né? por direção, por paz. Você vai começar a se levantar em oração. Né? Deus pode transformar problemas em triunfo através da oração. Então, olha só, o que aconteceu quando eu estava fazendo esse tópico, eu lembrei muito do Bim, porque Deus pode transformar um problema em triunfo através da oração. Né? A oração, ela remove o sofrimento quando essa é a vontade de Deus. Mas também ela nos dá poder para enfrentar os problemas e usá-los para cumprir os propósitos de Deus. Então, muitas vezes a gente ora para que Deus nos livre daquele mal. E aí, às vezes, a gente passa por uma situação difícil. Mas, muitas vezes, quando a gente passa por esses problemas, é para que eles sejam usados para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que Deus seja glorificado, para que algo em nós seja mudado, para que a gente alcance a maturidade, certo? Então, Paulo ele pede a Deus que as circunstâncias sejam mudadas, mas Deus lhe dá poder e capacidade de suportar as circunstâncias. Pode passar esse. A gente vai ler 2 Coríntios 2, 12, do 7 ao 10. Então, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, o cristão maduro precisa entender que constantemente, né, a gente precisa da voz de Deus, da direção do Senhor. Através da oração, você vai ouvir a voz de Deus. E você vai entender o tempo e as estações. Paulo pediu para que aquele sofrimento fosse passado, que ele não precisasse passar por aquilo, mas ele entendeu. Quando Deus falou com ele, ele entendeu que ele precisava passar por aquilo. Para que ele fosse fortalecido, para que Deus pudesse moldar o seu caráter, para que o propósito de Deus fosse cumprido. Então, ao invés de você ficar nesse lugar de murmuração, de não entender o que está acontecendo, você se levante em oração. Você se levante para ouvir a voz de Deus. Você se levante como um guerreiro. Amém? E que você se lembre que nós somos um corpo e que nós precisamos interceder por aqueles que estão sofrendo e por aqueles que estão passando por enfermidade. Amém? O segundo tópico que a gente tem que orar é por nossa nação. Amém? Esse ano, a gente está num ano de eleições. É um ano que para mim é bem estressante, eu fico bem aflita com tudo que está acontecendo. São tantos absurdos de tantos lados. E nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar para que o Senhor estenda a sua mão sobre nós. Você precisa orar sobre isso. Essa não é uma oração do seu pai e da sua mãe. Essa é uma oração que você precisa fazer.
O futuro da nossa nação é para a gente que está aqui, adolescente. Estou me incluindo. Estou bem. Mas é o futuro dos meus filhos. Eu preciso orar. Eu preciso interceder por isso. Para que a vontade de Deus seja feita. Para que a nossa nação não seja entregue nas mãos de qualquer pessoa. Você precisa se levantar em oração. Então, nessa passagem de Tiago, ele fala sobre Elias. Né? Elias orou a Deus, porque a nação estava distante de Deus. Né? Ele foi lá, ele falou com o povo de Israel, ele confrontou o rei, ele confrontou os profetas de Baal, mas ele também falou com Deus. E ele clamou por chuva. E ele orou fundamentado nas promessas de Deus. Lá em 1 Reis 18:1, Deus promete chuva. Em 1 Reis 18, 41 e 46, Elias ora por chuva. Então, a gente precisa orar pelas promessas de Deus. A gente precisa orar pelas promessas de Deus na nossa nação. Nós precisamos interceder por isso. Buscar na palavra o que Deus fala sobre as nações, sobre a nação que é do Senhor. Nós precisamos orar por isso. Orar com persistência. Então, Elias, ele orou 7 vezes. E nas primeiras vezes não tinha nem sinal de chuva. Mas ele foi persistente. Amém? Nós precisamos ser persistentes na oração. Persistente, continuar orando. Muitas vezes a gente fracassa porque a gente desiste cedo. A gente começa a orar e a gente não vê nada mudar e a gente faz o quê? A gente desiste. A gente acha, não está funcionando. Imagina só se todo mundo tivesse desistido do BIM. Vamos parar de orar, não está voltando mesmo? Deixa ele lá, descansando no Senhor. Não é isso que a gente quer, a gente precisa persistir. Persistir em oração. E Elias, ele ora com intensidade. Nós precisamos ser intensos na nossa oração. Não é ficar berrando, ficar se jogando no chão, ficar dando soco na parede. Não é isso. Mas ser intenso, estar ali de todo o coração. Né? A gente precisa orar para que haja convicção do pecado. Que haja um reavivamento da igreja. Que a igreja se levante. Que a igreja não se cale. Que a igreja não seja parceira de políticos que não são, que não correspondem à palavra de Deus. Mas que a igreja se levante como um lugar de bênção para a nossa nação. Amém? A gente precisa orar pelo futuro, pela política, pela economia, pelas escolas. Gente, está terrível. Vocês estão nas escolas, está terrível. Nós precisamos orar pelas escolas. Precisamos orar por quem está na nossa sala, pelos nossos professores. Cada vez mais você escuta absurdos e a gente vê vídeos na internet que são absurdos. Como que isso pode acontecer numa escola? Não tem cabimento. Escola é um lugar de aprender, Eu me lembro de quando eu ia na escola, na primeira quarta, eu estudei numa escola perto da minha casa, uma escola municipal. Não acontecia os absurdos que acontecem hoje. É bizarro, é ridículo o que a gente está vivendo. Nós precisamos, como cristãos maduros, chamados para orar não só pelo nosso umbiguinho, mas chamados para orar pelas escolas, pela nossa nação, pelas pessoas que estão lá, pelas crianças que estão lá, que elas sejam guardadas, que professores se levantem como homens e mulheres de Deus, guardiões naquele lugar, guardiões da palavra, guardiões da mente, da pureza. Sabe, a gente precisa orar por isso. A gente escuta tanta coisa e muitas vezes a gente só escuta. A gente só ouve e a gente não faz nada. Nosso papel como cristão é se levantar em oração, se levantar em jejum, se levantar para que a nossa nação seja arrebatada pelo Senhor, seja cheia do Espírito Santo. Amém? E o último, a gente precisa orar, pode passar, por quem está longe de Jesus. Você consegue lembrar de algum amigo seu que está longe de Jesus?
Alguns, talvez, né? Alguns amigos, né? Então, olha lá, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Nós precisamos nos lembrar de quem está longe dos caminhos do Senhor. É o nosso papel como cristão. Amém? Nós precisamos lembrar que estar longe dos caminhos do Senhor, o resultado disso é o quê? A morte. O resultado disso não é vida, não é bênçãos infinitas, não é morte. É morte. Quando você pensa em alguém que está longe dos caminhos do Senhor, você precisa orar por essa pessoa. Você precisa pagar um preço de oração. Amém? Um dia alguém pagou um preço de oração pela sua vida. Talvez não diretamente, mas indiretamente, né? Meus pais se converteram, eu era bem nova, e eu sou muito grata a Deus por aquele casal que trouxe os meus pais para Jesus. Porque eu sei que indiretamente, através da vida dos meus pais, diretamente, indiretamente, né, eles estavam orando por mim. Eles estavam desejando que eu conhecesse ao Senhor, que eu experimentasse o Senhor. E eu tive a oportunidade de ouvir a palavra e de não me desviar dos caminhos do Senhor. Então, a gente precisa orar pelos nossos irmãos. Precisamos clamar por esses filhos pródigos, por aqueles que experimentaram a presença de Deus, que estiveram entre nós um dia, que conheceram a verdade, mas estão vivendo no engano. Estão vivendo para si, estão vivendo para satisfazer os seus desejos. Nós precisamos orar para que eles sejam livres da cegueira, livres do peso do pecado, para que eles enxerguem a verdade da palavra, para que eles sejam despertados para esse momento. Sabe, quando a gente está aqui, a gente estava conversando, eu e o André, e a gente está experimentando algo tão precioso como igreja. E eu ouvi do André assim, nossa, eu queria tanto que fulano estivesse aqui. Eu queria tanto que ciclano estivesse aqui. Experimentando isso que eu estou experimentando. Vivendo isso que eu estou vivendo. É esse coração que o Senhor quer nos dar. É um coração que você se lembra do perdido, que você consegue incluir ele na sua oração. Nós devemos orar por isso. Quando a gente teve um apelo sobre filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, isso mexe muito comigo. Eu fico pensando, porque eu sou mãe, e eu fico olhando assim, aquele monte de pai e mãe lá na frente, e eu fico pensando, que tristeza, meu Deus. Que tristeza, que coisa terrível. A pessoa pode ser bem-sucedida, pode ter um emprego super bom, está ganhando horrores, mas você acha que essa mãe, esse pai, olha e fala, Senhor, eu queria tanto que eles estivessem nos seus caminhos. Nós precisamos orar pelos nossos amigos, precisamos clamar por eles, para que eles conheçam a Jesus. Precisamos orar e dizer, Senhor, livra da cegueira, livra desse pecado, desse peso que existe sobre eles. Nós precisamos. Amém? Nós precisamos não só orar sobre as nossas necessidades, isso é correto, é legítimo. Você precisa orar sobre as suas necessidades, sobre o seu coração, para que haja transformação de Deus, mas você precisa se lembrar que existe um mundo além do seu mundinho, amém? Existe uma nação, existem pessoas ao seu redor que se perderam, existem pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão doentes. Você precisa se levantar como um cristão maduro, a orar por essas pessoas, a ser rotina para você. Rotina no sentido não de mais uma coisa que eu faço aqui no meu momento de oração, mas ser algo que você faz com facilidade, algo que não é imposto, algo que não é pedido, mas algo que faz parte de você, faz parte da sua vida de oração,
Faz parte da sua vida de oração incluir o Brasil, incluir a sua cidade, incluir as escolas, incluir, né, a universidade. Faz parte de você se lembrar quem está sofrendo. Meu Deus, tem uma pessoa na minha célula, chegou lá chorando, não está bem, eu não sei o que é, mas eu quero orar por essa pessoa. E começa a orar, Senhor, eu não conheço a situação, mas eu quero orar por esse irmão, para que ele encontre o Senhor, para que ele encontre paz no Senhor. Nós somos chamados a isso, amém? Nós somos chamados a nos lembrar das pessoas que precisam. Quando a gente faz uma noite X, e a gente fala, ora por quem precisa estar aqui. Você precisa se lembrar de alguém. Alguém que poderia estar aqui. Alguém que estava dançando ano passado e esse ano não está. Alguém que era ator ano passado e esse ano não está. Ano retrasado, sei lá que ano. E não está mais aqui. Você precisa se levantar em oração. Dizendo, Senhor, eu desejo que essa pessoa volte. Senhor, busque essa pessoa. Atraia ela para esse lugar. No lugar da tua presença. Amém? Eu queria chamar o pessoal do louvor para vir. E eu quero fazer algo bem prático com você. A gente falou sobre Tiago, que ele era irmão de Jesus, conhecido como uma pessoa que orava, que tinha seus joelhos, né, bem conhecidos, porque gastava muito tempo ajoelhado na presença de Deus. E é um belo jeito de ser conhecido, não é verdade? Né? Ser conhecido por ser alguém que vivia na presença de Deus, ajoelhado, rendido, prostrado. E eu quero te convidar a, talvez, se você não tem um papel aí, mas abrir as notas do seu celular e escrever. Às vezes, o nome de uma pessoa que está perdida, que precisa voltar para Jesus, ou que precisa conhecer Jesus, de fato. Que você se lembre de alguém que está sofrendo em casa, na vida, com alguma dificuldade, que não está sabendo lidar, que precisa do Espírito Santo. Que você se lembre de alguma pessoa que está enferma, que precisa de um toque do Senhor, precisa de um milagre. Que você se coloque aí também alguma situação do nosso país que você sente que o Senhor está te chamando para orar por isso. Talvez escola, universidade, economia, política, não sei. Deixa o Senhor falar com você nesse momento. Escreve aí. E se comprometa a orar por essa lista. Se comprometa a clamar por essas pessoas. Sabe, hoje Deus está nos convidando para esse lugar. Um lugar de oração, mas voltado para o corpo de Cristo. Voltado para aqueles que têm uma necessidade. Voltado para as famílias que precisam de um toque especial. Porque nós somos chamados para isso. Para levantar aqueles que estão, né, pedindo por socorro. Talvez amanhã seja a gente que está pedindo por socorro. E que tenha uma mão estendida para nos ajudar. Que tenha uma mão estendida para dizer, eu vou orar por você. Vamos orar agora. Vamos repreender toda a dor. Sabe, eu não tinha esse hábito de ficar, se eu estou com uma dor, eu vou orar. Eu pensava, tantas pessoas com câncer, em coma, e eu vou, dor de cabeça, vou orar. Meu Deus, que pecado, né? Ficar orando por isso. Gastando o poder de Deus, eu pensava, sei lá o que eu pensava. E bobeira minha, né? Deus é poderoso, Ele cura a gente até de uma dor bem pequena e bem boba. E eu aprendi que eu precisava orar. E esses dias eu tô muito cansada, assim, final da gravidez, a gente tá mudando. Eu tô muito cansada, assim, o Judá, ele é pesado, ele quer ficar no meu colo e minha coluna, gente, só a Larissa que ficou grávida. É tenso o final. É um pesão na barriga e daí vem outro que sobe em cima de você. Você tem que andar, fica andando que nem um pato, elefante, sei lá, o que é isso.
É tenso, gente. E aí, esses dias eu tava muito cansada. Eu deitei na minha cama, assim, cedo. E eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu tô muito cansada. Eu não sei se eu vou aguentar. Não sei se eu vou aguentar. Eu tô com muita dor na minha coluna. Jesus, me ajuda. E eu chamei o André e eu falei pra ele orar por mim. Ele falou, pelo quê? Eu falei, ai, por tudo. Ora aí, deixa Deus te usar, meu filho. Eu tô muito cansada. E ele orou para que Deus, me renovasse as minhas forças, me tirasse meu cansaço. Se você for ver, é uma coisa muito pequena. Eu não tô doente. Deus está me abençoando com mais um filho. A minha vida tá tudo bem. É uma coisa muito pequena diante de tantas coisas, tantas pessoas precisando. Mas era um momento que eu precisava. Eu precisava do toque do Senhor. Eu precisava sentir que o Senhor estava olhando para mim, que Ele estava me curando. E eu precisei que o André orasse por mim. No outro dia, o André teve uma dor de cabeça terrível. E aí eu que precisei me levantar e orar. Eu falei, então vamos orar agora por essa dor de cabeça. Chega de dor nessa casa. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Nós precisamos ser a mão para alguém, estender nossa mão em oração. Precisamos nos levantar, olhar para as necessidades dos nossos irmãos e nos compadecer verdadeiramente e dizer, Senhor, olha para a vida do meu irmão. Precisa de um toque do teu Espírito, precisa de um toque, Senhor, na saúde, nesse relacionamento que está difícil. Não fique guardando a sua carga sozinho. Reparta a sua carga com um parceiro de oração. Alguém que vai te abençoar. Reparta com o seu supervisor. Peça, ora por mim agora. Ore por mim. Amém?